Meus queridos, como é bom ter liberdade, como é bom poder falar desse amor de Jesus, como é bom morar num país laico que nós podemos proferir a nossa fé, que podemos falar abertamente nas ruas sobre o amor de Jesus Cristo. E eu quero convidar você a assistir um vídeo do Portas Abertas da lista de perseguição 2022. Grande parte do que vocês vão ver é de país que tem um regime comunista, um país que tem um regime socialista, onde muitos cristãos estão sofrendo. Pode soltar o vídeo, por favor, Fernando. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta.
Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida. Amém. Meus queridos, na palavra de Deus, existiram 2 reis. Você vai ver muito isso lá no livro de 1 Reis, 1 Crônicas e tal. Existia um rei chamado Josafá, um rei onde que o povo, quando ele governava, o povo regozijava, porque era um rei que respeitava o direito das pessoas, né? Ele deixava as pessoas cultuarem nas sinagogas, e era um rei que o povo se regozijou muito. Porém, houve também um rei chamado Acabe, que destruiu os templos, acabou com muito da liberdade do povo, que era um rei que foi extremamente severo. Mas César, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que a nossa liberdade, a nossa fé, aquilo que nós cremos que é conforme o que a palavra de Deus diz, nós temos que nunca perdê-la, porque só quem perdeu sabe o valor de quanto custa recuperar. Esses países que vocês viram, muitos deles não eram comunistas nem socialistas, eram países que foi, à medida do tempo, deixando as coisas acontecerem e foram sendo tomados à força. Meus queridos, sabemos que nós estamos num mês, num ano muito decisivo para a nossa nação brasileira. Sabemos que dia 30 nós temos uma obrigação muito importante para ser feita. Que você, em nome de Jesus, que você pense, que você, antes de votar, você olhe o que a palavra de Deus diz a respeito de cada pessoa, de cada ideologia. Nós não estamos contra ninguém, nós estamos a favor do que prega a palavra de Deus, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Irmãos, hoje nós vivemos aquilo que nós fizemos no passado, que nós plantamos no passado, que nós decidimos no passado, que após passar tudo isso, que nós tomamos a decisão mais certa para a nossa nação, baseado no que a palavra de Deus diz, irmãos. Que você possa ficar com essas imagens, que você possa refletir muito sobre a sua liberdade, sobre aquilo que você quer para o futuro, principalmente dos teus filhos. O que nós plantarmos aqui hoje vai reverberar no nosso futuro.